A Expressa sempre pensou no amanhã para continuar distribuindo saúde e qualidade de vida. Assim, veio a imagem de uma ave, cuja marca é a visão, garra, longevidade. A Expressa é o espelho de uma águia, que com sua imponência atinge seus objetivos, buscando sempre conquistar mais espaços. Boa tarde a todos. Inicialmente queria agradecer o convite para participar dessa mesa, de discutir esse tema importantíssimo, que é a questão do impacto do financiamento público de novos medicamentos. Os medicamentos, assim como os métodos diagnósticos, são considerados os grandes vilões, né, do custo da medicina. E por isso que eu queria pedir para o professor Paulo Hoff fazer a introdução a esse tema. Eu sei que meu time não tem mais muita chance, nós desperdiçamos demais, mas nem por isso vou deixar de secar o São Paulo hoje à noite. Com todo respeito. Muito bem. Como o professor Giovanni mencionou, e é sabido de todos vocês, nós temos tido a felicidade de ter um enorme fluxo de novos remédios para o tratamento do câncer nos anos recentes. Para vocês terem uma ideia, nós trabalhávamos com a ideia de mais ou menos 5 dezenas de medicações importantes no câncer até a questão de 5 a 10 anos atrás. Hoje existem em investigação clínica, fase 1, fase 2, fase 3, mais de 500 novas medicações, quase todas elas terapias de alta molecular. Mesmo que apenas uma fração dessas novas medicações tenham demonstrado eficácia e acabem sendo comercialmente disponíveis, é quase certo que nós vamos mais do que dobrar o número de medicações disponíveis. Da mesma maneira, vamos mais do que dobrar o dispêndio financeiro no tratamento dessa doença, isso os números americanos parecem mostrar, o que causa, obviamente, preocupações importantes e questionamentos sobre o real impacto de benefício ao paciente frente aos custos que esse tipo de tratamento leva à comunidade e à sociedade como um todo. Antes de começar a aula, é padrão dessa resolução do Conselho Federal de Medicina que se mostre os potenciais conflitos de interesse. Eu sempre comento, quando coloco esses slides, que eu não tenho o menor problema de trabalhar com a indústria farmacêutica. Hoje em dia, no mundo, nós temos que reconhecer que o desenvolvimento de novos fármacos está na mão da indústria farmacêutica privada. Não existe nenhum, mesmo nos Estados Unidos, nenhum programa importante de desenvolvimento de novos fármacos públicos. Então, nós queremos evoluir, teremos que trabalhar juntos, desde que cada um respeite a ética e o posicionamento de cada parte nessa parceria. Eu não vejo nenhum problema. A questão de alguns anos, uma revista importante americana colocou na sua capa uma afirmativa de que nós estaríamos perdendo a guerra contra o câncer. Com alguns argumentos importantes, talvez não reais. Um deles foi de que, com muito menos dinheiro do que já foi gasto no tratamento do câncer, os americanos, em questão de menos de 10 anos, conseguiram colocar o homem na lua. E nós agora, desde a década de 70, mais de 30 anos enfrentando uma guerra aberta contra o câncer, ainda não teríamos a cura, embora já tivéssemos gasto mais de 2 vezes o que foi gasto no desenvolvimento da missão lunar, da missão Apollo. A realidade é que nós ainda temos mais de 1,5 milhão de casos de câncer nos Estados Unidos por ano, e no Brasil, mesmo com estimativas defasadas, nós já temos a expectativa de mais de 500 mil de casos de câncer por ano. Também é verdade que na próxima década, já em 2020, nos Estados Unidos, Itália, Alemanha e outros países mais desenvolvidos, o câncer irá superar os problemas coronarianos como principal causa de óbito. E no Brasil já se estima que até 2050, no máximo, isso também venha a ocorrer. Pelas melhoras no tratamento das doenças cardiovasculares e pelo aumento da incidência do câncer com o envelhecimento da população e por outras razões. E, infelizmente, também é verdade que nós ainda não curamos a maioria dos pacientes que têm tumores sólidos já metastáticos na hora do diagnóstico. Nós curamos 60% dos nossos pacientes, mas 40% ainda, infelizmente, evoluem para óbito. O que poderia explicar essa aparente derrota, ou pelo menos
falta de vitória final no tratamento do câncer. Talvez o ponto mais importante que tenha que ser explicado é que o câncer não é uma doença. Nós tendemos a tratar como se fosse uma doença única, uma causa única e, portanto, com um tratamento único. Isso não é a realidade. O câncer, na realidade, é um conjunto de doenças que tem uma manifestação similar, mas que tem causas diferentes e certamente terá tratamentos diferentes. Se nós olharmos dessa maneira, eu acho que aí a nossa perspectiva melhora bastante. Porque hoje nós curamos a maior parte dos pacientes que têm linfoma, por exemplo. Hoje nós curamos mais de 90% dos pacientes que têm câncer de testículo metastático. Então você começa a ter uma noção de que há sim alguns avanços que ocorreram importantes nesses últimos 30 anos, só que não foi um avanço homogêneo. E teríamos que fazer esforços para que esse avanço englobe outras áreas da oncologia. Eu acho que também tem que ficar bastante claro que, embora a curabilidade ainda não seja a que nós gostaríamos, que não existe praticamente nenhum tumor que não tenha tido um impacto do tratamento nas últimas décadas. Nós conseguimos aumentar a sobrevida de praticamente todos os tipos de tumores que afetam seres humanos nesse momento. Mesmo os mais difíceis, como câncer de pâncreas, onde os tratamentos são, obviamente, bastante limitados, tiveram um impacto na sobrevida, que pode não ter sido o impacto que nós desejamos, mas que mostram, pelo menos, a prova de princípio que é possível se conseguir uma terapia contra essa doença. E outro fator importante é que a mortalidade por câncer está caindo. Embora isso seja uma queda relativa, e como o aumento da incidência é muito grande, nós temos mais pacientes morrendo de câncer, nós temos cada vez menos pacientes morrendo por casos diagnosticados. Então, o aumento que eu tenho comentado, o que o câncer vai passar as doenças cardiovasculares, é porque a incidência aumentou muito. Mas a mortalidade relativa vem caindo graças aos tratamentos, e eu vou mostrar alguns dados desses para vocês. E, finalmente, é importante lembrar, e o Keynes já dizia isso, que no longo prazo todos nós estaremos mortos. Então, nem sempre é justo que se determine o benefício do tratamento simplesmente pela sobrevida a longo prazo, porque a longuíssimo prazo todas as curvas vão se encontrar no zero, porque obviamente nenhum paciente é imortal e os pacientes falecem independente da doença. Então, quais são os nossos objetivos nessa guerra contra o câncer? Óbvio que nós queremos curar todos os pacientes, mas eu acabei de mostrar a vocês que isso é praticamente impossível, mesmo quando tivermos tratamentos mais eficientes, talvez isso não seja uma realidade do dia a dia. Quando a cura não é possível, os resultados são muito mais subjetivos. E aí que entram os tipos de discussão que nós temos numa mesa como essa. Quais seriam, então, os objetivos quando a cura não é mais um objetivo alcançado? Prolongar a sobrevida do paciente? Por quanto tempo? Você prolongar a sobrevida de um paciente 6 meses justifica o tratamento? 1 ano? Quem faz essa determinação? Melhorar os sintomas do paciente? Melhorar a qualidade de vida? Afinal de contas, o que é qualidade de vida? Alguns médicos mais agressivos, eu tinha um professor, o Dr. Emil Freireich, que ele participou do primeiro estudo randomizado feito na história no tratamento de câncer. Foi um estudo contra a leucemia aguda em crianças. Na época nem se sabia se era linfóide ou mieloide. E ele dizia que para se ter qualidade de vida é preciso ter vida, o que não é algo que se possa descartar, embora nem todos concordem com isso. Então, são conceitos subjetivos que têm que ser discutidos. E o custo? Interessa? O que é um custo aceitável? Nós vamos aceitar o padrão da Organização Mundial de Saúde, para cada ano de vida ganho, você poderia despender o equivalente a 3 vezes o PIB per capita de um país? Nós vamos usar outro valor, o custo da diálise por 1 ano, como os americanos fazem, ou qual vai ser o custo aceitável? Isso são perguntas importantes e para as quais certamente existe mais de uma resposta. Então, quando você deixa de falar de curabilidade, eu acho que este esquema entra em consideração. Aqui eu plotei o custo e a eficácia de um tratamento, de uma nova tecnologia. Tudo que está à esquerda deste gráfico não seria interessante, porque se não há eficácia, tanto faz se o tratamento é barato ou é caro, ele não vai ser utilizado. Mas à direita, você tem, obviamente, o que é o grande ponto de discordância atualmente. Se você tiver algo que é um tratamento que é eficaz e é barato, a incorporação é automática, é fácil de fazer, não é uma decisão difícil. O problema é quando você tem um tratamento que tem um grau de eficácia e tem um custo elevado.
Aí você tem um sinal de alerta. Quem faz a decisão quanto à incorporação dessa medicação ou dessa nova tecnologia no tratamento do paciente? Porque, obviamente, alguém vai ter que pagar a conta dessa incorporação.